Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Vamos falar sobre essa proteção didática que o Bitcoin fez no suporte que estávamos monitorando, o principal suporte de curto prazo, a região dos 63.300 dólares, que eu deixei sinalizado na análise de ontem. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e também comenta aqui quais altcoins vocês gostariam de uma análise hoje. Eu vou trazer uma análise da Ondo, que foi aí solicitada por um dos inscritos, beleza? Então olha só, galera, Bitcoin, né, ontem ele fez uma correção, um movimento de baixa vindo aqui na média de 100 e 200 períodos no gráfico de 4 horas. Quando a gente olha no gráfico diário, esse nível também era a média de 21 períodos, que eu mencionei que era o principal apoio, assim como a média de 100 dias, essa linha branca. Observe que o preço rapidamente protegeu aqui, fechou o dia ontem às 21 horas, sinalizando essa proteção, né, com essa formação de pavio, uma espécie de martelo aqui, que mostra que a força vendedora não assumiu o controle, os compradores assumiram o controle, basicamente dizendo, opa, daqui você não passa, jogaram o preço para cima. E hoje, durante a madrugada, aí, o Bitcoin rompeu a máxima do candle de ontem, o que é uma sinalização muito positiva de alta. Além disso, agora o preço está brigando para fazer o rompimento dos 67.100 dólares, nível que eu havia destacado aqui para vocês, que era o ponto gatilho, né? Para a confirmação de um movimento de alta, o final do processo de correção. Acho que eu mencionei isso na análise de terça ou quarta-feira, que eu acreditava que a partir do rompimento desse nível a gente poderia ver um teste lá em cima nos 70 mil dólares. Ó, vamos ajustar isso daqui, porque como o preço fez mais uma pernada de baixa, o ponto de retração ele se torna em um nível mais baixo, né? E esse ponto de retração, então, na verdade, é 66.480 dólares. Então, quer dizer, o Bitcoin já rompeu a região dos 66.400, que é a retração de 0,618, que é o que confirma, né, que esse movimento de baixa aqui foi finalizado e que essa movimentação de alta aqui não é mais só um respiro para mais quedas, que esse movimento levou à reversão desse outro movimento de curto prazo. Então, quer dizer, fica didático para a gente que o Bitcoin está fazendo a reversão dessa tendência de baixa de curto prazo. A gente sabe que o Bitcoin está numa tendência de alta no longo prazo, no médio, no curto prazo estava em baixa, e ele reverteu essa tendência de baixa que é muito positiva. Então, o que eu espero para hoje? Primeiro, esse ponto que era resistência vai ser suporte para a gente agora no curto prazo, tá? Vou deixar destacado duas regiões em amarelo como principal suporte do Bitcoin, a região dos 66.400 dólares e até 65.700. Tá tudo bem o Bitcoin corrigir por aqui, deixando um fundo ascendente, né? Para depois continuar o seu movimento de alta rumo aos 70 mil dólares. Uma estrutura como essa significa a continuação do movimento, tá? Eu só consideraria negativo se o Bitcoin perdesse esse ponto aqui, violando, né, essa estratégia da retração, que aí ele faria, na verdade, a continuação no movimento. Mas, na minha visão, agora isso é de menor probabilidade e a gente pode sempre pensar da seguinte forma, né? Enquanto o preço não perder esses níveis de suportes, a gente tem uma maior probabilidade, na verdade, do Bitcoin continuar subindo até os 70 mil dólares. Então, o que eu espero para esse final de semana que está começando, né? Primeiro, hoje, eu acredito que a gente pode ver essa retração e no final de semana, galera, na minha visão, é caminho livre para o Bitcoin lá no 70k. É bem provável que a gente veja, vamos olhar aqui para o contexto semanal, né? É bem provável que a gente veja essa semana ainda um teste ali nos 70 mil dólares, já que o Bitcoin fez uma proteção didática lá na média de 9 semanas. O que ele precisa fazer agora? Fazer o pivô de alta aqui na máxima da semana passada. Então esse é o próximo desafio para o Bitcoin, ó, fazer o pivô aqui no 68, que foi justamente a região da máxima dessa semana também. E essa é a próxima confirmação que o Bitcoin precisa fazer para um alvo nos 70 mil dólares. Então, muita atenção aí, porque o cenário ficou bem interessante. Agora eu descarto a possibilidade de um teste lá embaixo, nos níveis sacados com as linhas brancas. Principal suporte aí com a linha branca agora vai ser o nível da média de 100 dias, 63.300 dólares aproximadamente, beleza? Olha só a Ethereum, protegeu exatamente aonde, né, galera? Ó, exatamente na retração de Fibonacci de 0,618. Também está reagindo
positivamente, diferente do Bitcoin, ela está reagindo menos. Isso porque o Bitcoin está ganhando dominância. Se você não entende da relevância disso, do Bitcoin ganhar ou perder dominância, dá uma olhada na minha análise de ontem, onde é um vídeo educacional, né, onde eu falei sobre o fluxo do dinheiro dentro do mercado cripto. Nesse vídeo eu mostro como eu mapeio, né, para onde está indo o dinheiro, como se fosse um braço de rio aonde ele vai desaguar, para você saber aonde se aventurar, quando se expor mais, seja no Bitcoin ou nas altcoins. Então é isso que está acontecendo, o Bitcoin está subindo primeiro, ganhando dominância, a Ethereum tende a acompanhar essa movimentação, só que tem um porém, né, eu mencionei para vocês que a gente tem um catalisador positivo, mas que também gera um impacto negativo, que é o ETF. Aconteceu o início das negociações do ETF de Ethereum, só que assim como lá no início da negociação do ETF de Bitcoin, o ETF de Ethereum tem uma pressão vendedora por parte da Grayscale, que está com uma taxa do seu fundo muito mais alta do que a dos outros, da BlackRock, Fidelity e outros, literalmente 10 vezes mais. Então, se tem um incentivo muito grande para que quem tem Ethereum na Grayscale venda, causando essa pressão vendedora, e troque por isso na outra ponta, que vai ser na BlackRock e outros fundos, tá? Outros gestores de ETF. Então a gente ainda pode ver a Ethereum, mesmo fazendo essa retração positiva, ela pode ficar presa dentro dessa região um tempinho mais, enquanto o Bitcoin vai subindo, o que é natural também, já que o BTC geralmente costuma ir primeiro, tá? E agora eu ajusto aqui, ó, o nível de resistência para Ethereum na faixa dos 3.367 dólares. Enquanto ela não romper isso, ela ainda tende a ficar nesse range. Eu não acredito que ela vai fazer correções muito mais fortes, tá? Mas caso essa pressão vendedora se intensifique, sim, ela pode ali, mais uma vez, nesse ponto de fundo aqui, né? Importantíssimo que ela não perde, basicamente, desde fevereiro desse ano, tá? E eu só considero um viés positivo de alta para a Ethereum a partir do rompimento dos 3.331 dólares, essa primeira linha vermelha. Agora vamos para a análise de Ondo. Estou fazendo a análise de Ondo na BingX, foi uma solicitação aí de vocês, tá? A Ondo, pessoal, forte tendência, né? Fez uma boa retração aqui também, ó, desse movimento, veja só que interessante, fez uma retração de um movimento importantíssimo, né? Daí ela iniciou um respiro, veio aqui na linha de tendência de baixa, ó, não teve sucesso no rompimento, ali mais ou menos em meados de julho, né? E aí o preço fez essa retração aqui, ó, e ontem protegeu mais uma vez em zona de retração, tá? Então o que a gente espera a partir de uma proteção de zona de retração? Movimento de extensão que ela pode fazer, podendo buscar até 100%, na verdade ela pode buscar até 1.618, vamos ajustar isso daqui, ó, então vamos colocar isso como alvo, tá? 1.618, alvo na máxima histórica em 100% 1.68, mas antes disso tem um alvo intermediário aqui em 0.5 e um alvo em 0.618, só que tem um porém, vou dar uma limpada aqui no gráfico para que vocês possam entender isso daqui. Primeiro, aonde está em uma resistência, turma, ó, resistência na faixa do 0.9893, $1 ali é uma resistência importante também psicológica para Ondo, tá? E o que ela precisa fazer para confirmar que vai buscar esses alvos aqui? Não basta ela ter feito retração, ela tem que fazer a retração, romper a retração de baixa desse movimento aqui. E a retração de baixa desse movimento aqui, ó, é também a região do rompimento da LTB, tá? Então, para um alvo maior na Ondo, ela precisa romper essas duas resistências que eu estou destacando aí para vocês com as linhas vermelhas, tá? Rompendo essas duas resistências e a LTB laranja reverteu a tendência, aí a gente pode olhar para Ondo lá em cima, perto do $1.23, posteriormente até $1.48. Então, bem interessante graficamente, ela tende a fazer isso especialmente se o Bitcoin conseguir fazer esse rompimento dos 68.100 dólares, mantendo esse suporte indo para os 70k, galera, porque daí o Bitcoin pode vir aqui nos 70 mil dólares, quem sabe até renovar sua máxima histórica ali momentaneamente. Eu fiz um vídeo também na terça-feira falando da minha expectativa para o Bitcoin, meu alvo de extensão, né, para você aproveitar esse cenário, beleza? Qualquer dúvida sobre essa análise, basta você deixar aqui também, tá? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever para fortalecer o crescimento do canal. Uma excelente sexta-feira para todos, bom final de semana também.